em nossos corações nessa noite uma graça infinita, uma graça bendita, uma graça que apazigua toda nossa ira, todos os nossos pecados mais horrendos. E esse Deus, Ele é extremamente amável. Hoje nós pela manhã estivemos ali na congregação da Volta Grande e com a ausência da nossa irmã Nilde, que Deus tomou, mas encontrando ainda uma igreja, se somado os que estão nos bancos, dá uma quantidade boa de idade, mas irmãs que estão ainda na perseverança, e pediu novamente para transmitir um abraço fraterno numa igreja presbiteriana aqui em Utinga, e dizer que elas estão com saudade dos irmãos, que os irmãos não esqueçam delas. Se que puder, faça uma visita, que será bem recebido na congregação, tá? Não precisa de autorização nem do pastor e nem do conselho da igreja. Se você quiser, pode pegar e direcionar-se para a congregação ali na Volta Grande. A estrada está um pouco ruim, muita poeira, mas é uma visita que vale a pena para nós estarmos com aquelas irmãs louvando ao Senhor, que ficam muito felizes quando chega ali uma pessoa de fora. Vamos então, queridos, abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo de número 9. Os versos 10 ao verso de número 19. A visita de Ananias é o título que a Sociedade Bíblica deu para esse texto. Diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para recuperar-se a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista, fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e bendito Pai, pedimos humildemente, encarecidamente, que o Senhor fale conosco. O Senhor já iluminou a minha mente, ó Deus, através do texto,
para que pudesse ter uma explanação de forma exortativa, edificando, consolando a tua igreja. Meu Deus, nós não temos nada para oferecer à igreja. Se o Senhor Deus não entrar com providência, nós estamos perdidos, porque falaremos de nós para nós mesmos. Meu Pai, não deixe que a igreja saia daqui dessa noite, Deus, sem ouvir a tua palavra, sem ouvir a tua voz. Abençoe-nos, tão somente abençoe-nos. Aquele que nos visita, aqueles que estão nos visitando nessa noite, que o Senhor toque em seus corações, que as escamas que estão postas pelo pecado em seus olhos, muitas vezes, ó Deus, para não compreender o porquê que esse povo reúne domingo após domingo, que tem de tão interessante, ó Deus, mostre para eles que não há, Deus amado, força na terra capaz de tirar essas escamas, se não houver uma intervenção sobrenatural do Senhor. Meu Deus, nessa noite, salve-os, livre-os, liberte-os de si mesmo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós já estamos alguns domingos no livro de Atos dos Apóstolos, um livro que desafia em sua essência, porque se trata de experiências. Ele fala sobre a experiência da igreja, do nascimento da igreja, como a igreja ela teve se comportando diante das perseguições, como ela se depara diante do maior inimigo da sua igreja, da igreja. Nós temos na carta ou na epístola, na narrativa de Lucas, melhor dizendo, tantas histórias recheadas que ficamos com a nossa mente tomada por muitos pensamentos para passarmos aqui, se fosse uma noite inteira, para edificação. Sabemos que se torna enfadonho, cansativo por conta de muitas situações, mas é um livro fantástico. Eu particularmente gosto muito do livro de Atos, porque mostra as experiências, homens, é claro que são experiências que não se repetem, não se repetirão novamente, mas mostra a intervenção de um Deus agindo de forma soberana, absoluta na história. As pessoas tramam, fazem tramóias, o ser humano, e ele vem e desmarra, desfaz todos aqueles laços. O último encontro que nós tivemos no livro de Atos, capítulo 9, de 1 a 9, os irmãos bem lembram que nós falamos a respeito da conversão de Paulo, o contato que Paulo tem com o Evangelho, de que forma esse homem se converte. E nós vimos também o contato que ele tem com o Evangelho, a conversão dele e o que acontece depois da conversão. Basicamente, nós temos esses três pontos. Nós tivemos contato, nós tivemos uma conversão, e espera-se que aconteceu uma conversão do seu egoísmo, das suas vontades, para agora a vontade de Cristo, para o cristocentrismo em sua vida, e para a consagração. A partir de então você passa a ser uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, com novas perspectivas. E é essa grande caminhada, a grande sacada, a grande pegada de Lucas para mostrar para o excelentíssimo Teófilo, aquele que pediu para ele escrever esse segundo documento. O que nos chama a atenção sobre esse capítulo 9, a partir do 10 ao versículo 19, é sobre o desenrolar, o desenvolvimento depois da conversão de Paulo. O que acontece quando o homem se converte? O que acontece quando há uma nova perspectiva para esse homem? Há uma história muito interessante que fala a respeito do grande príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores, ali em Londres, século XVIII. Quando Spurgeon então estava no seu ápice, pregando de maneira formidável, Deus usando ele de maneira tremenda. Quando ele sai da igreja do Tabernáculo da Fé ali em Londres, numa daquelas ruas de Londres, um bêbado encontrou-se com Spurgeon
Reconhecendo então aquele bêbado, disse: Senhor Spurgeon, reverendo Spurgeon. E lhe perguntou: o senhor não está me reconhecendo? O homem ébrio, bêbado. Senhor Spurgeon, o senhor não está me reconhecendo? Uma voz tomada pela bebida, lerdo. Quando Spurgeon olha para ele, respondeu: não estou lhe reconhecendo. Mas reverendo Spurgeon, o senhor não está me reconhecendo? Eu sou um dos teus convertidos. Spurgeon, sem pestanejar, dá uma resposta para ele. Isso pode até ser, isso pode até acontecer, se você se converteu. Amém. Mas se você fosse um convertido ao Senhor Jesus Cristo, não estaria nessas condições. Jamais se encontraria nessas condições. Assim, como bêbado, muitos dizem serem convertidos a Cristo, na verdade de Cristo, no Evangelho de Cristo, mas nunca tiveram um encontro com Cristo, porque se converteram à eloquência, à oratória, ao louvor bonito, à igreja aconchegante, ao carisma que há dentro das denominações. Mas nós temos que ir um pouco além disso, porque isso não basta, não é suficiente para nos segurar nos seios de Cristo. Precisamos nos converter a Cristo. A conversão de Saulo nos evidencia de uma maneira muito clara a verdadeira conversão. Nós mostramos para os irmãos que essa história da conversão de Paulo chocou Lucas, que ele passa a narrar 3 vezes, por 3 momentos. Ele mostra essa história, capítulo 9, capítulo 22 de Atos e o capítulo de número 26. É tão significativa que alguns historiadores chegam a dizer que houve 2 fatos marcantes no livro de Atos: a descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, e o divisor de água também, a conversão de Saulo de Tarsus. E é isso que o Evangelho faz conosco. Ele nos transforma de dentro para fora. E a Bíblia vai narrando, na própria carta de Paulo, ele contando as suas experiências, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Há um contato. E quando se tem um contato com esse Evangelho, é necessário que haja uma resposta. O Evangelho que salva é o mesmo que condena. Este é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quantos de nós já foram de fato transformados por esse Evangelho? Quantos de nós que aqui estamos nessa noite já tiveram de fato um contato, uma conversão, mas também uma consagração? Ao estudarmos esse capítulo 9 do Evangelho, desse livro de Lucas, capítulo 9, nós percebemos que existem algumas questões, e eu quero compartilhar com vocês 3 coisas rapidamente, mostrando aqui para os irmãos. Primeiro, o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. Ele é democrático. O negro, o branco, o índio, não importa, o asiático, o rico, o pobre, não importa. O Evangelho é para todas as classes. Ele é democrático. Capítulo 9, de 1 a 9, vai mostrar isso claramente. É para todos, até para os inimigos da Igreja de Cristo. O Evangelho, em segundo momento, nós percebemos que ele une todos que confessam Jesus Cristo. Não há possibilidade de nós dizermos, nós afirmarmos, nós trabalharmos nas nossas cabeças que nós somos irmãos em Cristo Jesus, enquanto nós estamos tricotando, falando de maneira até desonesta da vida do irmão, de maneira um tanto mais mundana, criando situações, porque esse Evangelho ele nos une para nós tornarmos uma só pessoa, um só corpo. Mas há uma terceira questão, do verso 20 ao 31, que vai dizer que esse Evangelho muda todos que se submetem a esse Evangelho. É inadmissível que uma pessoa que teve contato com o Evangelho continue vivendo de maneira dissoluta no pecado.
Mas então, meus irmãos, esse texto, capítulo 9, o versículo 10 ao versículo 19, descreve a história de Saulo de Tarso. Vai mostrando, narrando as mudanças que aconteceram na vida dele. Ele recebe uma transformação total, não uma mudança externa. Não houve um corte de cabelo, um aparar de barbas ou um trocar de roupa. Tirou-se a roupa curta e botou a roupa longa. Não colocou mais esmalte nos dedos. Não passou mais batom. Houve uma transformação não externa para os homens verem. Mas essa transformação na vida de Paulo foi algo sobrenatural. Uma mudança radical. Não foi uma cirurgia plástica. Paulo não emagreceu. E aí, você está mais magro, Paulo? O que aconteceu? Perdeu a barriga? Não foi esse tipo de mudança. Mas houve uma mudança radical no seu interior. Não esse proselitismo que se expande de maneira um tanto mundanizada nas igrejas, que as pessoas mudam as suas vestes, transformam as suas vestes, transformam o seu estereotipo, mas não mudam as suas atitudes. O que está aqui inserido, mostrando, Lucas quer mostrar para nós, nesse texto, que Deus se apossou do coração desse perseguidor de crentes, desse homem que era irado, cheio de ódio. Ele dá um novo coração, ele o salva. Saulo recebe uma transformação radical, total e absoluta. Aqui está uma ilustração clássica de que é Deus que inicia a salvação e não o homem. Porque Paulo perseguia a igreja de Cristo. Paulo odiava Jesus Cristo. Paulo jamais, pelos seus méritos, pela sua força, pelo seu querer, dizia: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Alexandre Macari, ele diz uma frase interessante, um pregador. Ele diz que o cristianismo não sabe o que é um caso sem solução. O cristianismo não sabe o que é um caso sem solução. E essa afirmação é muito boa. O cristianismo não conhece um caso que não tenha solução, que não possa trazer uma solução. Aquele filho, aquela filha rebelde, que não é espiritual, que é mundano, que é carnal. Aquele esposo que não gosta, aquela esposa que não suporta. E esse evangelho, ele chega de maneira sorrateira, ele vai trabalhando como o bolo, o fermento no bolo, e vai tomando forma. Quando menos espera, ele age. Existem muitas opções para mudanças nas pessoas, como eu já citei. As pessoas querem mudar os seus guarda-roupas. Mudam-se o novo cosmético que foi lançado no mercado. Você percebeu que é mais caro, mas ele funciona. É com sal, é sem sal, com açúcar, sem açúcar, enfim. Bota-se babosa, tira-se babosa, enfim, é muita coisa, é muita coisa. Cirurgias que são feitas para tentar mudar. Dietas, um novo emprego. Mudanças que vêm, mudanças que vão, mudanças que vêm e mudanças que vão, para tentar trazer uma nova imagem. Mas nada disso é realmente capaz de criar uma nova transformação. E é isso que Lucas vai mostrar para mim e para você nesta noite. A verdadeira transformação, ela não pode vir de dentro, mas muito menos de fora. Ela tem que vir de cima, através do cristianismo de Jesus Cristo. Acompanhe comigo rapidamente o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 6. Rapidamente, por favor. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 9 a 11. Diz assim: e não sabeis, 1 Coríntios capítulo 6, 9 a 11, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Verso 11, olha que coisa boa. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes crucificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito, e no Espírito nosso Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos
vos lavastes, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo. O cristianismo fala sobre transformação, e é inadmissível enxergarmos crentes que vivem na velha prática de amargura, uma vida sem qualquer perspectiva, ou dia, ou vida, ou azar. Que tipo de cristianismo adentrou o coração dessa pessoa? É impossível um seguidor de Jesus continuar sendo o mesmo depois que houve um encontro com o genuíno e verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. É impossível. E Atos capítulo 9, os versículos 10 a 19 diz assim, 10 e 11. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. O versos 9 e o versículo de número 10, o Evangelho, ele une as pessoas que você menos imaginaria que estariam juntas. Muito se fala a respeito de Paulo, 13 cartas que ele escreveu, um homem doutado, um homem douto, um homem eloquente, um homem fantástico, um homem formidável, mas poucos de nós lembramos de Ananias, pouco se fala. Ananias é lembrado apenas aqui em outra passagem, pelo mesmo Paulo, um servo de Deus, mas pouco conhecido, porém de muito valor, e veremos como o próprio Deus usou Ananias para fazer diferença na vida do apóstolo Paulo. Quem era Ananias? Verso 10. Ananias era um habitante que morava em Damasco, mas discípulo do Senhor Jesus Cristo. Mas continua o verso. Disse o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui. Quem era Ananias? Ananias foi um homem que recebeu um chamado especial da parte de Deus. Qual era o chamado de Ananias? Orar pelo maior inimigo naquele momento da igreja de Cristo. Orar, abençoar e curar a vida desse homem, do inimigo. A propósito, que responsabilidade fantástica. Ele ouviu, Deus falou com ele: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Não é só ouvir, também é necessário responder. É necessário que haja um feedback, um fala e o outro responde. Quando Deus chama, quando Deus te chama, quando Deus fala com você, qual é a resposta que você tem dado? Estou ocupado, Senhor. Estou trabalhando demais, não estou tendo tempo, Senhor. Diz o texto: disse o Senhor numa visão. A visão aqui, a palavra visão é uma palavra do original grego, orama. Orama aparece 12 vezes no Novo Testamento. Uma vez em Mateus capítulo 17, versículo 9, e 11 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Esse termo descreve não uma visão, como muitas vezes nós vemos aí em Hollywood, e a pessoa aparece como se fosse uma tela de 42, 53 polegadas, e a pessoa começa a falar. Não é nesse sentido de orama, não é nesse sentido, mas é algo que atinge a mente humana, tornando possível ao cérebro humano receber e compreender a mensagem divina do nosso Deus. Alguns anos atrás eu recebi uma palavra, um orama de Deus. Deus me deu um orama. Estava lá na casa pastoral, e de repente, do nada, vá visitar o irmão Vange. O irmão Vange morava aqui no fundo da feira. Os irmãos lembram, uma pessoa que tinha uma deficiência, mas um homem de Deus. Vai visitar o irmão Vange. Eu falei: por quê? O que eu vou fazer lá? Inquietou. Isso de manhã. Aí à tarde, vá visitar o irmão Vange. À noite, vá visitar o irmão Vange. Aquele negócio fica aí na cabeça. Falei: mas o que está acontecendo? Não posso. O que eu vou fazer lá? No outro dia cedo, vá visitar o irmão Vange. Meio-dia, vá visitar o irmão Vange. Aquele negócio já estava me doendo na cabeça. Eu falei: então eu vou lá. E o que está acontecendo, né? Aí à tarde eu cheguei. Quando eu bati na casa: oi de casa. Ele ouviu minha voz e disse: você falou o nome da filha dele, eu não lembro.
Ó fulano, ó quem chegou. Ó quem chegou. Não é o pastor que está aí? Ela disse, é mesmo, o pastor chegou, pai. Eu não falei? Há 3 dias, pastor, estou orando. Ela falou assim, pai, eu vou lá avisar o pastor. Para ele vir aqui, falou, de jeito nenhum. Eu vou orar e o meu Deus vai trazer ele aqui. Orama. A minha mente, ela ficou fervendo. Vá visitar o irmão Vange, vá visitar o irmão Vange, vá visitar o irmão Vange. É nesse sentido que Deus fala com a sua igreja. Ele joga, ele lança versículos para nossa edificação. Deus ainda fala com a sua igreja. É necessário que nós tenhamos comunhão com Ele. Um homem recebe um chamado especial. E eu creio que muitos de vocês já tiveram experiências com Orama. Visão de Deus, não necessariamente como alguns dizem, mas Deus falando, Deus tornando possível ao seu cérebro receber, compreender a mensagem divina de forma sobrenatural. Aí nós achamos, na minha mente mesmo. E continua o texto. Ananias foi um homem capaz de responder positivamente a Deus, de maneira positiva. E você? E eu e nós? Como nós temos respondido à resposta de Deus? E aí o irmão Vange olhou para mim e disse, eu não sabia, pastor, que o senhor vinha. Eu tenho um assunto para tratar com o senhor. E eu falei, pois não, pode falar. E ele falou, e nós ajudamos a trazer a solução. Mas o texto continua dizendo, disse o Senhor numa visão, e ele responde, eis-me aqui. O quadro, na verdade, no qual se desenrola essa atitude do discípulo Ananias, está emoldurado por uma simples palavra, desgastada demais na igreja de Cristo século 21, principalmente na sua vida, porque na minha vida também. Essa palavra se chama, eis-me aqui, Senhor. Depois que Deus fala, chamando o teu servo, a prontidão. Nos dias de hoje, o que muitas vezes falta para a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando Deus fala prontidão. Prontidão para servir, para fazer a vontade de Deus, para ouvir a voz do Senhor. É necessário notar que Ananias havia respondido, eis-me aqui, antes de saber qual era o propósito, qual era a missão, qual era o planejamento que Deus tinha, o que Deus queria com ele. Ele simplesmente, se o Senhor chamou, eis-me aqui, Senhor. Ananias, eu quero que você vá lá no Tibete, eu quero que você vá lá na Sibéria, eu quero que você vá na Rússia, enfim, eis-me aqui, para o que der e vier, Senhor. Estou contigo e não abro. Vamos para frente. Eis-me aqui, Senhor, para o que der e vier. Estou pronto. Mas nós não estamos tão prontos para ouvir a voz de Deus, porque a nossa agenda é muito agitada, a nossa correria é grande, é intensificada, e nós não temos tempo para ouvir a Deus. Se não temos tempo para ouvir a Deus, e muito menos para estarmos prontos para fazer a obra de Deus, como assim foi Ananias. Os homens modernos ouvem pouco e falam muito, consequentemente erra mais ainda. Há um provérbio árabe que diz, o falar é prata e o calar é ouro. Falamos muito e escutamos muito pouco. Muitas de nossas orações, elas não passam de monólogos nos quais apenas falamos e Deus ouve, e Deus vai ouvindo. Deus vai ouvindo uma lista sofisticada de desejos pessoais. Ó Deus, eu quero que você abençoe meu pai, eu quero que você abençoe minha mãe, eu quero que você abençoe minha vizinha, eu quero que você abençoe, eu quero que você abençoe, eu quero que você abençoe, eu quero que você abençoe. Terminou, acabou. Meu trabalho, Senhor, eu te agradeço, Senhor Deus, pelo dia que o Senhor me concedeu. Pai, eu sei que eu estou com uma agenda terrível. Um diálogo, uma conversa. Estamos fazendo listas sofisticadas de pedidos pessoais. Isso acontece porque nossa mente está recheada de prioridades carnais, que diz respeito apenas exclusivamente aos nossos interesses pessoais. Falamos muito e ouvimos pouco porque Deus não tem sido prioridade para nós. 10 minutos para muitos de nós é um ano.
É 10 anos e você fala assim, meu Deus do céu, com 5 minutos, você já falou o que tinha que falar e acabou tudo. E nós queremos que Deus faça maravilhas se nós não estamos tendo tempo, não estamos tendo prontidão para falar e ouvir o Senhor nosso Deus. Mas vamos para frente. Quem era Ananias? Verso 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias era discípulo do Senhor Jesus Cristo, que teve prontidão. Mas diz mais, que Ananias era um discípulo que se preocupava com os irmãos. Senhor, o Senhor quer que eu vá lá, eu vou, mas Senhor, o Senhor pensou direitinho sobre essa missão, Senhor. O Senhor conhece Paulo está fazendo arruaça, ele está matando gente, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, mas esse rapaz chamado Saulo, ele tem perseguido a igreja, os crentes, Senhor. Ele tem autoridade aqui em Damasco, ele veio com autoridade aqui em Damasco para matar. Ele é assassino de crente, e ele tem matado muita gente, inclusive Estevão. Ele não entendia perfeitamente o que estava acontecendo, até questionou de forma objetiva, sem desculpa. A questão não era se ele ia ou não ia, ele iria. Mas ele não compreendeu o propósito de Deus. E nossa mente muito limitada não compreendemos o agir de Deus. O que é que Deus está querendo? Mas uma coisa eu sei, Senhor, eu vou. Eu irei. Pois ele era um discípulo disposto. Ele era um discípulo disposto. O problema era ajudar um homem que poderia matar os irmãos. Aos que confessavam Jesus, que tinha a mesma fé que ele tinha. Ele se preocupava com a igreja de Cristo, com os bens, com o bem-estar da igreja de Cristo. E quanto a nós, sentado para trazer algumas lições, esse negócio aqui, eu falei, meu Deus do céu, como nós temos sido negligentes. Não há mais prontidão para nós. Marca-se qualquer programação e é uma dificuldade. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, cantamos na música. Mas quando é para mim, de fato e de verdade, ó, gente, você sabe que eu não tenho tempo. Tem tempo para fazer cabelo, tem tempo para fazer unha, tem tempo para jogar bola, tem tempo para ficar deitado assim, televisão, tem tempo para tudo. Mas quando é para fazer a obra do Senhor, somos bons para darmos desculpas. Mas a palavra do Senhor também nos ensina que Ananias era um homem que se preocupava com a igreja de Cristo Jesus. Temos preocupado. Quantos dos irmãos já chegaram no tesoureiro dessa igreja e perguntaram: meu irmão, nada, deu para pagar as contas, meu irmão, esse mês? Faltou, vamos orar para melhorar as finanças da igreja. Mas irmão, você sabia que nós estamos enfrentando uma certa dificuldade financeira? Por conta de atividades, né, a manutenção do trabalho do bonito. Você sabia que tem muita gente que eu sentei para ler, peguei para ler, me deu, o presbítero tesoureiro me deu, peguei o livro para mandar lá para a tesoureira, para a contadora, contabilidade em Seabra. É claro que eu louvo a Deus pela grande maioria, em sua essência, graças a Deus, mais de 80%, ou 90% da igreja tem fidelidade, mas tem alguns irmãos que você sabe que não condiz, que o dízimo dele é extremamente insignificante. Olhando lá, peguei a letra do presbítero Adonias, eu fico envergonhado. Você sabe que a pessoa ganha muito mais do que isso? É como se desse assim uma esmola para Deus, 2 esmolas. Não dê! Não precisa, Deus, não precisa. Nós precisamos nos preocupar na expansão do reino de Deus. E o nosso mérito é simplesmente dizer: eu sou servo, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu tenho preocupação em saber se a conta de luz foi paga. Tenho preocupação em saber como é que está a manutenção dos obreiros. Eu tenho, Senhor Deus amado, eu quero plantar mais igrejas. Estamos plantando uma igreja no Bonito. Queremos plantar uma igreja em Andaraí. Queremos plantar uma igreja em Lajetinho. Queremos expansão do reino de Deus. Mas se nós não nos preocuparmos com a obra do Senhor, meus irmãos, a primeira atitude que nós fazemos com a preocupação na obra é falar: Senhor, se eu ganho R$100, eu vou tirar apenas o que é o dízimo, é 10%, Senhor. Uma vergonha.
Eu sei que nessa igreja tem muita gente, e eu louvo a Deus por você, meu irmão, que você tem se preocupado e tem feito a obra do Senhor. Mas como eu disse, tem alguns que botam a mão na consciência. Tenha preocupação com a obra do Senhor. O reino de Deus é feito com preocupação, e Ananias nos traz uma lição preciosa. Ele preocupava: Senhor, esse homem é do mal, Senhor. E a preocupação precisa, meus irmãos, eu preciso expandir a minha fé. Eu preciso saber que se outros estão tendo acesso a essa fé reformada, e a maneira que eu tenho, aqui não se pede dízimo, não se pede 11%, nem 20%, a igreja pede não, você generosamente é quem dá, porque você sabe disso, que é mandamento do Senhor. E aqui não há pastor e nem presbítero, ninguém vai botar uma arma na tua cabeça, obrigar você, que aqui ninguém é obrigado a fazer nada. Nós fazemos porque amamos a obra do Senhor. E vocês sabem que todo final de ano, tudo que entrou no gasofilaço é prestado conta, tintim por tintim, porque a igreja tem uma contadora para saber onde foi aplicado todos os recursos, para não que não haja nenhum tipo de falta. Mas continue comigo, meus irmãos. O versículo 15: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus te escolheu. Deus me escolheu. Deus escolheu Paulo. Ele primeiro vem a nós. Nós de fato não encontramos Deus, nós estávamos perdidos. Deus nos encontrou. Ele inicia a salvação, parte dele, é nascimento dele, do coração dele, da atitude dele. E o verso 17: então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Saulo, irmão, é uma crescente na vida desse rapaz, que aparece apenas basicamente aqui. Esse homem, ele tem prontidão. Eis-me aqui, Senhor. Esse homem, ele tem preocupação. Senhor, esse rapaz está fazendo mal, Senhor, ele tem preocupação com a obra. Ele quer saber se já conseguimos um obreiro para colocar no bonito ou não. Como é que está a manutenção da igreja? Ele tem preocupação. Mas este rapaz também, ele sabe, em Cristo Jesus, buscar e entender e acolher. O versículo 17 nos mostra um homem que sabe acolher. O que me chama a atenção no capítulo de número 9, versículo 17, é que imediatamente esse rapaz, esse discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele toca no ombro de Paulo, dizendo: Paulo, irmão, Saulo, irmão. Automaticamente ele acolhe. Ele tem prontidão, ele tem preocupação, e ele tem acolhimento para com aqueles que chegam à obra de Cristo Jesus. Eu quero concluir, meus irmãos, nessa noite. Elizabeth Elliot, uma escritora, ela escreve uma parábola muito interessante. Eu creio que de repente alguns de vocês já devem ter ouvido. Ela vai descrever a parábola do encontro de Deus com seus anjos nos céus. Ela diz o seguinte: certo dia, Deus estava apreciando sua criação, quando os anjos chegaram e lhes perguntaram: Senhor, para onde mandaste teu filho? E Deus então apontou o dedo para a imensidão das galáxias e foi dando um close na grandiosidade do universo, até chegar à Terra, um pequeno e aparentemente insignificante planeta, nebuloso e azul, e disse: para este planeta. Os anjos então indagaram: e depois da saída do teu filho, quem está cuidando do seu projeto, Senhor? Deus então respondeu: eu deixei o meu povo lá. Os anjos responderam: e esse povo? E se esse povo falhasse? Deus olhou
seguro e confiante, e respondeu: eu não tenho plano B. Eu não tenho plano B. Os anjos fizeram a pergunta: e depois da saída do teu filho, quem estará cuidando do seu projeto, Senhor? Eu não tenho plano B. A responsabilidade é nossa, de termos prontidão para fazer a obra do Senhor, de termos preocupação com a obra do Senhor, mas termos também acolhimento com aqueles que chegam na casa do Senhor. Deus pode contar com você. Deus pode dar continuidade a seu projeto através da sua vida, meu irmão. O jardim do Éden, Deus encontra Adão e lhe pergunta: Adão, onde estás? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Ainda hoje essa mesma pergunta que Deus faz a nós. Homem do século 21, onde está? Existencialmente e espiritualmente. Os Saulos de Tarso estão aí fora, estão nas casas dos Judas, e Deus quer fazer de você e de mim os Ananias do século 21, os que estão prontos, os que têm preocupação, mas sobretudo os que têm acolhimento. Salve, irmão, venha. O cristianismo não conhece caso perdido. Você era um perdido, e o aplicador da mensagem alcançou seu coração. Perguntaram para Rubens Alves, um ex-pastor presbiteriano, escritor. Perguntaram para ele quantos anos ele ainda tinha, e ele respondeu: quantos tenho, eu não sei, mas quantos já gastei, eu sei. Quantos anos você já gastou no seu bel prazer? Quanto tempo lhe resta? Você não pode dar essa resposta, mas o próprio Deus tem os seus dias contados e determinados. Portanto, você que nos visita nessa noite, tenha prontidão no seu coração. Venha para Cristo. Tenha preocupação com a sua alma, porque se você não tem Cristo como centro da sua vida, você não vai para o céu. Mas também tenha acolhimento. Acolha essa palavra no seu coração, para ela produzir 30, 60 e a 100 por um. O projeto de um homem na terra é transitório e passageiro, não tem durabilidade. Por isso Jesus encoraja seus seguidores a construírem nos céus, onde a traça e nem a ferrugem corrói. Seja um parceiro missionário de Deus. Seja fiel naquilo que Deus colocou em suas mãos. Os projetos de Deus, contudo, transcendem a história humana. Você é um projeto de Deus, e você é um projeto que deu certo. Mostre para as outras pessoas que você se preocupa, que você tem prontidão e que você sabe acolher muito bem a palavra, o Evangelho e aqueles que se decidiram por Jesus Cristo. Spurgeon, ele falou para aquele bêbado: se você tivesse convertido a Cristo, você não estaria nesse estado deplorável de miséria. Há muitas conversões, mas uma única conversão pode fazer a diferença na sua vida. É quando você se converte totalmente ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Curve sua cabeça comigo e vamos orar ao Senhor nesse instante.